Hoje a nossa aula é sobre sistema imune hematológico, nossa aula prática 4, e o assunto dela hoje é neoplasia. A neoplasia ela é conhecida como a multiplicação anormal das células de um tecido que pode ocasionar consequências graves ao organismo. Né? Existem as neoplasias benignas e malignas. A neoplasia ela pode ser definida como tumor que surge devido ao aumento do número das células, ou seja, ela é caracterizada pela proliferação anormal. Ela é conhecida como ela é caracterizada pela proliferação anormal do tecido, das células. Né? As neoplasias também são conhecidas como câncer, né, ou tumor, que é a segunda maior causa de morte no mundo. A neoplasia benigna ou tumor benigno é o crescimento anormal das células maduras, as diferenciadas, né, e não tem a capacidade de invadir outros tipos de tecido e nem órgãos, que no caso é a metástase, né? Ela cresce de forma mais lenta e tem um bom prognóstico, ou seja, o prognóstico é a capacidade de melhora. Um exemplo básico são as verrugas, né? Um exemplo simples. Já a neoplasia maligna, as células ela tem a capacidade de fazer a metástase. A metástase nada mais é do que a forma que ela tem de se espalhar, né, descontroladamente e anormalmente para outros tecidos e órgãos. Ela se espalha pelo corpo. Desculpa, gente. As causas para o aparecimento das neoplasias podem ser divididas em 3 categorias. Tem as causas ambientais, as causas genéticas e a associação das duas, né? As causas ambientais, elas podem ser subdivididas em 3 fatores. Os fatores químicos, né? E que pode ser dado pela radiação, pela luz ultravioleta, pelo raio-x, né? As pessoas que trabalham no raio-x, né, tem que se proteger bastante, tanto homens quanto mulheres, né? Pelos fatores químicos, ou seja, drogas, álcool, e as causas genéticas, que se dão mesmo pela alteração do DNA, né? A hereditariedade, né? Que pode passar de mãe para filho, de pai para filho, né? E os hábitos de vida, que a gente sabe aí que a alimentação ruim, né? Os fast food da vida, a falta de atividade física, né? Tudo isso pode corroborar com o aparecimento de câncer, né? De neoplasia. Então, não significa também que quem cuida da saúde extremamente, não fuma, não bebe, faz atividade física, come saudável, não possa ter o câncer, mas a propensão é menor, né? Então, como eu falei, é um apanhado geral. Agora, eu vou compartilhar a tela com vocês e nós vamos falar sobre a autocura. Revisar esse conteúdo de neoplasia e depois nós partimos, de fato, desenvolvimento da nossa aula prática. Vamos então lá ver o que é uma neoplasia. Relembrando o que é uma neoplasia, só para a gente relembrar, a neoplasia nada mais é do que um distúrbio do crescimento celular. Então, a gente tem um distúrbio lá no crescimento, na proliferação das nossas células, e esse distúrbio ele vai ser desencadeado por uma série de mutações que são mutações adquiridas e que podem afetar uma única célula ou a sua progenie clonal. O que é
a progenie clonal. É um grupo de célula de um mesmo tecido. Então, esse distúrbio ocasionado aí por mutações pode afetar uma única célula ou pode acabar afetando um grupo de células de um mesmo tecido. Então, aqui, né, o que a gente vai ter de característica na neoplasia? A neoplasia, ela tem uma característica muito importante. Ela não obedece as leis de crescimento celular normal. Então, ela foge daquele crescimento celular normal. É totalmente diferente, tá? Então, tudo que se tem de mecanismos para que uma célula ela possa se dividir normalmente e dessa forma se proliferar, aqui na neoplasia, tudo isso vai por água abaixo. Por quê? Porque só para começar a conversa, né, as células neoplásicas, elas se proliferam sem que haja um estímulo, né? Para a célula normal ela se proliferar, a gente precisa de um estímulo, um fator de crescimento, alguma coisa que estimule essa célula a se proliferar. Aqui a célula neoplásica, a célula cancerígena, ela pode se proliferar, ela pode se dividir descontroladamente, que é uma característica desse tipo de divisão celular na célula neoplásica, né? É descontrolado, e ela pode acontecer sem que haja um estímulo, né, ali para que essa divisão ela aconteça. Por isso que a gente fala que a divisão celular, a proliferação celular na neoplasia, na célula neoplásica, ela é autônoma, não precisa de estímulo. E aqui, né, esse tipo de célula, ela não tem um propósito útil, né? Então, esse crescimento anormal, ele não tem um propósito útil, né? Não tem uma função que seja útil aqui para o nosso organismo. Então, na verdade, o crescimento acontece sem um estímulo, como eu falei, a gente não precisa de um estímulo adequado para que esse tecido cresça, né? Então, qualquer estímulo, qualquer fator carcinogênico, ele é capaz de levar essa alteração nessa célula, né? E aí esses organismos mutagênicos, essas células mutagênicas, elas acabam se proliferando de uma forma anormal, né, tendo ali um crescimento anormal, mesmo não tendo uma função útil para o nosso organismo, tá? Então, não tem um propósito útil, não tem uma função útil para o nosso corpo, muito pelo contrário, geralmente acaba causando o quê? Danos para o nosso organismo, e por quê? Porque acaba, né, essas células, elas acabam crescendo às custas aqui do hospedeiro, né, das células normais que estão ali naquele tecido, e são essas células normais que vão propiciar a sobrevivência dessas células cancerígenas, que se proliferam de forma descontrolada, e isso acaba levando a danos ao nosso organismo, que pode até acabar acarretando, né, óbito do indivíduo acometido aqui por esse tipo de alteração celular. As neoplasias, elas têm diferentes causas, né? Nós temos diferentes causas para as neoplasias. Nós temos causas que nós chamamos de causas externas, de causas internas, e embora elas possam ser causadas ou por causas externas ou internas, a gente também pode ter ainda que uma interação dessas duas causas, levando ao aparecimento de uma neoplasia. O que são aqui as causas externas? Essas causas externas, elas estão relacionadas com fatores como o meio ambiente, hábitos, costumes, né, do indivíduo, e eles acabam, né, aqui envolvendo agentes que nós chamamos de agentes carcinogênicos. E esses agentes carcinogênicos, eles podem ser de três tipos. Eles podem ser agentes carcinogênicos físicos, químicos ou biológicos. Os agentes carcinogênicos físicos, aqui como exemplo, a gente tem, por exemplo, radiação ultravioleta. A gente está exposto todos os dias à luz solar, e a luz solar tem radiação ultravioleta. E nós temos lá, né, na radiação ultravioleta, essa radiação agindo como um fator carcinogênico. Claro que, né, o aparecimento, o surgimento, o desenvolvimento de um câncer a partir desses raios ultravioleta vai depender do quê? Da quantidade e do tempo de exposição que a gente tem. Então, pessoas que trabalham, né, ali por tempo prolongado, exposto à luz solar, essas pessoas têm mais chance, né, de ter ali o início do desenvolvimento de um câncer de pele, por exemplo, né? Então, a radiação ultravioleta, ela atua como um agente
carcinogênico físico. Nós temos também aqui de agentes carcinogênicos físicos as radiações ionizantes, como, por exemplo, o raio-x, né? O raio-x, claro que se a gente for tirar uma radiografia do pulmão porque está com pneumonia, né, isso daí não vai acabar desencadeando o início de uma neoplasia. Claro que isso está relacionado também com o quê? Com dose de exposição e tempo de exposição. Mas essas radiações ionizantes, elas também são agentes carcinogênicos ou cancerígenos do tipo físico. Nós temos os agentes cancerígenos químicos, né? Que aqui vai entrar uma gama de substâncias, tanto podem ser substâncias naturais como sintéticas, que têm aí a capacidade de induzir o início, né, de uma neoplasia. Por exemplo, o amianto, né? O amianto, ele era bastante utilizado antigamente, né, como na verdade, no preparo, na produção, por exemplo, de caixas d'água, de telhas, que eram bastante utilizadas nas casas antigamente. Hoje é proibido usar caixa d'água feita com amianto, telha feita com amianto. Por quê? Porque o amianto é um agente cancerígeno do tipo químico, ele causa, né? Tem vários estudos mostraram que ele tem capacidade de causar câncer nas pessoas. Então, o amianto é um tipo de agente químico cancerígeno. O que mais que a gente tem? Formol, formalina, né? Alguns corantes têm também essa ação, né, esse poder, essa capacidade de desenvolver, de iniciar ali o desenvolvimento de um câncer. Além dos agentes físicos e químicos, nós temos também os agentes que nós chamamos de agentes cancerígenos biológicos. E aqui nós temos o quê? Micro-organismos que apresentam a capacidade de induzir o aparecimento de uma neoplasia. Então, nós temos vírus que podem fazer esse tipo, né, que apresentam esse tipo de capacidade de induzir o câncer, por exemplo, o papiloma vírus humano, né, o HPV ele tem essa capacidade de induzir o câncer, né, tanto que ele está extremamente relacionado, associado ao câncer de colo de útero na mulher. Então, o papilomavírus tem essa capacidade, sim, de induzir o câncer. Nós temos o vírus da hepatite B, que pode induzir o câncer lá no fígado. Então, é também um exemplo de agente cancerígeno biológico, no caso um vírus, e nós temos, por exemplo, bactéria que tem essa capacidade de induzir o câncer. Mais recentemente, os estudos mostram que o Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que está relacionada com a gastrite, né, ali no estômago, ela tem capacidade de induzir, sim, câncer gástrico, tá? Então, é um agente cancerígeno biológico. E claro que nós temos outros micro-organismos que também apresentam essa capacidade. Então, dentro dessa questão de agentes, né, do câncer sendo causado, tendo causas externas, nós temos aí esses agentes cancerígenos que podem ser físicos, químicos ou biológicos. Além desses agentes que tem, né, que causam aí são causas externas que podem induzir, né, que têm a capacidade de induzir o aparecimento do câncer, nós temos também o câncer sendo induzido, né, o seu aparecimento sendo induzido por causas que nós chamamos de causas internas. E essas causas internas, voltando lá para o nosso slide, então, essas causas internas, elas vão estar relacionadas com o quê? Com a nossa genética, né? Então, a gente tem aí a gente já vem geneticamente pré-determinado no nosso organismo se a gente tem, né, ali predisposição ao desenvolvimento de algum tipo de câncer. Então, por isso que existe, né? Às vezes a gente escuta na mídia, a Angelina Jolie, a mãe dela faleceu de câncer de mama. Ela fez um screening genético, né? Fez todo um mapeamento genético, descobriu que ela também apresentava os mesmos genes que predispunham ao aparecimento do câncer de mama. E o que ela fez? Ela foi lá e retirou a mama para que ela não viesse a desenvolver o mesmo tipo de câncer que a mãe dela. Então, geneticamente, a gente vem predisposto, a gente pode ter uma predisposição, a gente pode ter genes que podem levar ao aparecimento de câncer, né, em alguma estrutura do nosso corpo. Então, isso a gente já chama de causas internas. E aí já está, né, relacionado com a capacidade do nosso organismo a se defender, né, de agressões externas. Por que se defender de agressões externas? Porque muitas vezes a gente tem predisposição e algum agente externo
atua aqui no nosso organismo e desencadeia o aparecimento, o surgimento desse câncer. Com relação aqui às causas, né, 80 a 90% aqui dos casos de neoplasias são, né, originadas aqui dessas causas que nós chamamos de causas externas, né, relacionadas aí com o meio ambiente, com os hábitos e costumes, e aqui entra exatamente a questão da grande mudança que nós tivemos socioeconômica da humanidade, né, alterações de hábitos alimentares, sedentarismo, obesidade. Então, aqui, aumento de hipertensão, devido muitas vezes, né, ao que é o sedentarismo, muitas vezes ao tipo de dieta que se tem. Então, tudo isso acaba influenciando também aí nessas causas, nesse aparecimento das neoplasias. Então, 80 a 90% dos casos de neoplasias são originados aqui a partir de causas externas, tá? E as causas internas, elas estão relacionadas com a hereditariedade. Então, nós temos uma carga genética que pode determinar aí o aparecimento ou não de neoplasias no nosso organismo, tá? Então, as causas, hoje ainda muito se fala a respeito que, na verdade, né, nós temos as causas internas e externas e que nós temos uma grande interação entre essas causas, como aí o que determina, o que desencadeia o aparecimento aí de uma neoplasia no indivíduo. As nossas células, né, nós temos aí, no câncer, o que a gente tem? A gente tem uma divisão celular descontrolada. A nossa célula normal, ela se divide e essa divisão vai acontecer numa fase que nós chamamos de ciclo celular. Esse ciclo celular, ele é dividido aqui em diferentes fases. Nós temos essa maior em laranja que nós vemos aqui, ó. Essa aqui é a intérfase, tá? Então, aqui nós temos a fase da intérfase e aqui nós temos a fase da mitose. Na fase da intérfase aqui do ciclo celular, o que que nós vamos ter? Uma preparação dessa célula para quando ela chegar aqui na mitose, para que ela possa então se dividir. Então, na intérfase, a gente não tem divisão celular. A gente tem um preparo da célula para que depois ela vá se dividir lá na mitose. E essa fase, ela é subdividida, né, em G1 aqui, S e G2, e nós temos aqui momentos em que nós vamos ter o que nós chamamos de pontos de checagem. Aqui em S, a gente vai ter o quê? Duplicação do nosso DNA. Mas antes que nosso material genético seja duplicado para depois ser utilizado lá na divisão das nossas células, nós temos nesse momento aqui, ó, um ponto de checagem. Então, nesse momento aqui no final de G1, antes de chegar em S, a nossa célula ela faz todo o mapeamento da estrutura dela e observa se existe algum erro ali no seu material. Se existe algum erro, ela vai o quê? Tentar corrigir esse erro, tentar fazer um reparo nesse DNA, e se ela não consegue reparar esse DNA, ela entra, ela induz, né, induz ali a que aconteça o que a gente chama de apoptose, que é a morte da célula programada, a morte programada da célula. Então, ou ela consegue reparar, se ela não consegue reparar, ela induz a morte dela mesma. Né? Para quê? Para que não esse material com dano genético, ele não se propague. E além, né, como isso é uma coisa muito séria para o nosso organismo, a proliferação de células com defeitos no DNA, então a nossa célula ela não vai ter só um ponto de checagem aqui. Ela tem um segundo ponto de checagem aqui em G2, no final de G2, e tem um terceiro ponto de checagem aqui na mitose, para que haja a observação desse material genético e, de fato, né, possa ocorrer aí, caso haja algum tipo de mutação, de alteração, caso haja algum tipo de alteração, esse DNA ele possa ser reparado para que a célula que vai se dividir, ela não gere células com defeito aí no seu material genético. Por quê? Porque essas células alteradas, né, vão caracterizar ali a presença de mutações. E essas células, né, que são células mutagênicas, que nós chamamos, elas são células que vão acabar levando ao aparecimento de câncer. Por quê?
porque elas são células que se proliferam mesmo sem que haja ali um estímulo, uma proliferação descontrolada com um material genético totalmente alterado. Então, daí a gente tem, né, esses pontos de checagem como momentos importantes na nossa divisão celular da célula normal, em que nós vamos ter o quê? Sendo barrado ali se tiver algum tipo de defeito no nosso DNA. Isso não acontece na célula cancerígena, tá? Na célula cancerígena, esses pontos de checagem, os danos no DNA nesses pontos de checagem não são observados. Eles deixam de ser ali identificados e, como consequência, são geradas células o quê? Mutantes. E com isso, então, a gente tem uma proliferação descontrolada. Por quê? Porque a célula não consegue entrar em apoptose, né, para induzir a sua morte, ela não consegue observar, identificar essas alterações e, com isso, a gente tem o quê? Uma proliferação de células alteradas que se proliferam numa quantidade, num número muito mais rápido do que uma célula normal. Tá? Então, é isso que acontece aí numa célula, no ciclo celular, né, de uma célula que está, né, ali alterada, uma célula cancerígena. Como componentes da neoplasia, nós temos dois componentes centrais. Nós temos o parênquima, que é aquela estrutura ali, né, da minha neoplasia, constituída ali pelas minhas células. Então, eu vou ter ali o meu parênquima, então, a gente chama de parênquima tumoral, e além do parênquima tumoral, a gente tem também o estroma. O estroma é toda aquela estrutura que vai dar suporte para esse parênquima. Então, o que eu vou ter dando suporte ali para o meu parênquima? Vaso sanguíneo, porque precisa nutrir essas células que estão se proliferando, e também tecido conjuntivo e células do sistema imune. Então, esses constituintes dão suporte aqui para essas células neoplásicas, para que elas consigam se manter vivas, então precisa de nutrição, e também para que elas consigam se proliferar, né, se dividir, se multiplicar ali no tecido. Então, a neoplasia ela é formada por esses dois componentes, o parênquima e aqui o estroma. O parênquima é a neoplasia em si, e o estroma é a estrutura junto ali do parênquima que vai dar suporte aí a essas células tumorais, tá? Então, essas duas regiões, elas acabam interagindo entre elas mesmas, né, entre si, através, né, de mediadores moleculares, e isso acaba aí diretamente influenciando o desenvolvimento de um tumor. Okay? Então, se a gente pegar aqui, pôr um exemplo aqui, né, aqui do estroma, né, aqui dando esse fornecimento, né, servindo aí como um suporte, ele que vai dar esse aporte sanguíneo adequado aí para sustentar o parênquima, né, e, se a gente pegar, por exemplo, uma célula, vamos pegar aqui um exemplo, um fibroblasto. O fibroblasto, ele está lá no tecido conjuntivo, né? Se a gente pegar o fibroblasto no estroma, né, ele vai atuar de que forma? O fibroblasto, ele produz o quê? Colágeno. Então, ele ali dentro, né, do estroma, ali do neoplasia, o que ele vai dar? Sustentação. Ele vai atuar ali o quê? Dando suporte estrutural e também funcional para que esse tumor ele possa progredir, né? Por quê? Porque essa célula vai ter capacidade o quê? De secretar, por exemplo, fibroblasto secreta fator de crescimento, secreta quimiosinina, secreta matriz extracelular, por quê? Porque secreta colágeno, né? E isso acaba facilitando o quê? Formação de novos vasos sanguíneos ali no tumor, e dessa forma, o que eu vou ter? Eu vou ter uma sustentação tanto estrutural pela presença ali do colágeno, né? Como também funcional pela liberação desses mediadores que acabam levando, né, ajudando também na proliferação de vasos sanguíneos, que vai dar o aporte nutricional para esse parênquima, tá? Então, favorecendo aí esse crescimento do tumor. Okay? Então, esses são os dois componentes que nós temos aí na neoplasia, o parênquima e também o estroma. Nós temos dois tipos de tumores, né? Que a gente fala que nós temos as neoplasias benignas e as neoplasias malignas. Então, benigna e maligna. Quais são aqui as características de cada um desses tipos de neoplasia? A neoplasia benigna, que é essa que a gente vê nessa primeira figura aqui,
Esse tipo de neoplasia não invade os tecidos adjacentes. Então, se a gente for ver aqui, ó, tá bem aqui delimitado aqui. Não invade aqui, ó, o tecido em volta, né? Então, não invade tecido adjacente, não se dissemina para locais distantes. Então, não vai formar o quê? Metástase aqui. O crescimento desse tipo de neoplasia é lento, é localizado. A gente não tem infiltração nos tecidos adjacentes, né? Acontecendo aqui, o crescimento dele é muito lento, não invade tecido adjacente, o crescimento é por expansão, então vai permanecer aqui no local de origem, não se infiltra no tecido adjacente, não invade tecido vizinho, não provoca metástase. Então ele vai crescendo, ó, aqui por expansão, vai aumentando o número de células e aqui ele vai crescendo por expansão. Tá? Então, aqui, né, geralmente, essas neoplasias benignas, elas são circunscritas por uma cápsula de tecido fibroso, aqui uma cápsula fibrosa, geralmente tem essa cápsula fibrosa aí circunscrevendo, né, essa neoplasia benigna, delimitando aí essa neoplasia, tá? Então, por isso que ela forma aí essas massas que nós chamamos de massas isoladas, massas circunscritas, tá? Então, né, por isso que quando se fala assim, não, o prognóstico de um tumor benigno é muito bom. Por quê? Porque daí faz a cirurgia, como é circunscrita, bem delimitada por essa cápsula, quando faz a excisão cirúrgica, você consegue remover todo o tumor. Tá? Então, por isso que o prognóstico na neoplasia benigna é sempre muito bom. No caso, né, aqui da neoplasia benigna, conforme ela vai expandindo, a neoplasia benigna nunca leva a pessoa a óbito, pode levar. Tá? Por quê? Não por formação de metástase, porque conforme ela vai crescendo, se expandindo, o que pode acontecer? Ela vai comprimindo o órgão que ela está, a estrutura que ela está, e muitas vezes ela pode acabar comprimindo estruturas que são cruciais, e nisso pode acabar levando o indivíduo a óbito, tá? Então, a neoplasia benigna pode matar sim, mas não pela formação de metástases, mas pelo aumento, a compressão que ela pode fazer aí em órgãos cruciais, órgãos fundamentais para a sobrevivência do nosso organismo. No caso das neoplasias malignas, o que a gente vai ter? A neoplasia maligna é uma neoplasia de crescimento rápido, autônomo, ou seja, não precisa de nenhum tipo de estímulo para ela acontecer. Né? As células aqui são células indiferenciadas, a estrutura é atípica, então aqui no tumor benigno as células são diferenciadas, no maligno a gente tem o quê? Células indiferenciadas, com a estrutura atípica, muitas vezes elas não apresentam mais semelhança com o tecido que deu origem para elas são diferentes, né, estruturalmente do tecido que deu origem a elas, e quanto mais diferenciada é uma célula, mais rápido é o crescimento do tumor que a gente tem. Geralmente elas lembram células mais embriológicas, tá? Mais embrionárias. O crescimento aqui é por invasão, porque a gente tem infiltração nos tecidos adjacentes. Então, se a gente olhar aqui, ó, invadindo o tecido adjacente, então diferente lá do tumor benigno. Então, a gente tem um crescimento por invasão, com envio aqui, ó, desses prolongamentos. Então, a gente tem esse envio que vão infiltrando, esses prolongamentos vão infiltrando ali nos tecidos adjacentes e vão destruindo esses tecidos em volta, tá? Com isso, a gente tem o quê? Compressão de vaso sanguíneo, né? Comprometimento do aporte sanguíneo para o tecido ali em volta, pode acabar levando a isquemia desse tecido, lesão tecidual ali severa, tá? Algumas neoplasias podem secretar aqui hormônios, podem secretar citocinas, enzimas, algumas células dessas neoplasias, né? Toxinas também, e pode levar aí à indução de uma resposta inflamatória. Então, pode ser observado, por exemplo, numa lâmina histológica de um tumor maligno, às vezes a presença de um processo inflamatório junto. Por quê? Porque as células acabam induzindo esse processo inflamatório devido aos mediadores químicos que são liberados, toxinas que são liberadas ali no local. Okay? Algumas células neoplásicas liberam fator de crescimento, né, o fator de crescimento endotelial vascular, e isso faz com que tenha o quê? Aumento de proliferação, de formação de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são importantíssimos para a nutrição, para o aporte sanguíneo para essas células neoplásicas que estão em divisão. Né? E acaba facilitando, então, o crescimento desse tumor. E esse tipo de tumor, ele, né, por ser infiltrativo, por infiltrar os tecidos adjacentes, ele pode acabar levando aí ao aparecimento de metástases.
As células cancerígenas, elas têm várias características importantes, né, ali com relação às suas propriedades estruturais e funcionais, né? E aqui a gente vai destacar algumas para a gente entender o porquê que elas acabam se proliferando de uma forma tão grande, né, ali no nosso tecido, no tecido de um indivíduo. Então, essas células cancerígenas, elas perdem, na verdade, a capacidade de diferenciação, então elas têm perda da capacidade de diferenciação, ou seja, elas não apresentam as características e as propriedades normais da célula que deu origem a ela, elas acabam ficando mais parecidas com as células embrionárias, e essa perda dessa capacidade de diferenciação nós chamamos aqui de anaplasia. Elas se proliferam de forma rápida e anormal, são células que apresentam instabilidade genética, tá? Então, essas células, essa instabilidade genética que elas têm acaba levando, né, a um número anormal de cromossomos, sequências repetidas de DNA e outras mutações pontuais que podem estar presentes nessas células. Uma outra característica das células cancerígenas é que a capacidade ali, né, ela tem a capacidade de se proliferar mesmo na ausência, né, de fatores de crescimento, então existe essa independência de fator de crescimento. Muitas vezes elas perdem a inibição celular dependente da densidade que a gente fala, né, que é a interrupção do crescimento das células depois que as células alcançam uma densidade específica, ou seja, quando uma começa a entrar em contato com a outra, significa o quê? Que está começando a ficar muito denso aquele local de célula, então elas param o quê? De se proliferar, né? Então ela perde essa inibição celular dependente de densidade. Também, né, tem uma tendência menor de permanecer unidas, né? Por quê? Porque elas perdem a coesão e a adesividade celular, né? Isso acaba permitindo que elas se desprendam, né, da superfície das neoplasias e que isso acaba facilitando a invasão e o aparecimento de metástases. Também nessas células cancerígenas, elas se diferem das suas células homólogas normais, ou seja, aquelas que originaram elas, né? Por quê? Porque elas têm a independência, que a gente chama de independência de ancoragem, né? As células normais, elas vão ficar ancoradas nas células vizinhas. Todas as nossas células normais, elas se ancoram nas células vizinhas ou na matriz extracelular, para que ela possa viver, para que ela possa crescer. Se ela se separa dessas células vizinhas, o que acontece? Ela sofre apoptose. As células cancerígenas, né, elas têm essa independência de ancoragem, né? Elas se soltam e elas conseguem permanecer vivas soltas, elas não entram em apoptose. E isso é que a gente chama de independência de ancoragem. As células cancerígenas, elas também apresentam defeitos na comunicação entre uma célula e outra. Então, as nossas células, elas se comunicam umas com as outras, através da sinalização celular. Entre as células cancerígenas, a gente tem o quê? Uma comunicação defeituosa, tá? Então, elas apresentam defeitos nessa comunicação entre uma célula e outra. A célula cancerígena apresenta um tempo de vida útil ilimitada, é uma outra característica que ela apresenta. Então, as duplicações, elas vão acontecer sem limite. Numa célula normal isso não acontece, a gente tem um número X de duplicações, depois a célula, né, ela entra em apoptose, ela morre, mas aqui no caso das células cancerígenas não, elas começam a se proliferar, a se dividir de forma ilimitada. Então, a gente fala que ela tem uma vida útil ilimitada. As células cancerígenas, elas produzem substâncias, né, como enzimas, hormônios e outras substâncias aqui, que as células normais, elas não produzem, né, ou quando produzem em pequena quantidade, e isso acaba também ajudando, né, ali a formação de metástase, né, facilitando, né, na verdade, a metástase, né, causando danos locais ali no tecido e facilitando a ocorrência de metástase. E também a gente pode ter alterações também no citoesqueleto, né, as células cancerígenas, elas podem apresentar essas alterações no citoesqueleto, com formações de microtúbulos e também de filamentos anormais, e isso pode acabar facilitando a invasão e também a metástase, porque facilita, né, o movimento ali dessa célula, ok? Então, essas são características, né, das
células cancerígenas que acabam facilitando o seu desenvolvimento no nosso organismo. E o que são as metástases? As metástases, né, são o quê? A metástase, na verdade, é o desenvolvimento de uma neoplasia secundária, uma segunda neoplasia, em um lugar distante daquela neoplasia inicial que deu origem a essa segunda neoplasia. Então, a gente fala que é o desenvolvimento de uma neoplasia secundária, de uma região distante da neoplasia primária, ou aquela inicial, aquela primeira que acometeu o organismo. A disseminação das células cancerígenas para a ocorrência dessas metástases, né, elas podem acontecer de duas formas. Através, né, dos canais linfáticos, aí seria a disseminação linfática, ou através dos vasos sanguíneos, que nós chamamos de disseminação hematogênica, tá? Então, aqui na disseminação linfática, essas células neoplásicas, elas estão presentes lá nos linfonodos, elas podem crescer nesse linfonodo, né? E daí ela pode se disseminar vai se disseminando para linfonodos mais distantes e também, né, pode acabar indo lá para o ducto torácico, dessa forma acaba caindo na corrente sanguínea e ser disseminada pela forma hematogênica, chegando em diferentes órgãos e tecidos do nosso organismo e a partir daí pode desenvolver uma neoplasia secundária, desenvolver então uma metástase. Então, para que a gente tenha, né, aí essa formação aí, né, no caso da metástase, o que a gente precisa que aconteça? Essa disseminação dessas células cancerígenas, e aí a gente vai precisar, né, que esse tecido ele tenha uma invasão direta e ele se expanda, né, ali, aí depois disso a gente tem a semeadura das células cancerígenas nas cavidades orgânicas. Nesse caso aqui, essas células cancerígenas acabam caindo, né, ali em espaços, né, ocos, como por exemplo nossa cavidade peritoneal, pleural, a cavidade pericárdica, os espaços articulares, e aí nesses locais a gente acaba tendo desenvolvimento de uma neoplasia secundária, ou seja, de uma metástase, ou elas podem, né, essas células neoplásicas podem aí se disseminar pelos vasos sanguíneos ou pelos vasos linfáticos e acometer diferentes órgãos e estruturas do organismo de um indivíduo. Como que é o mecanismo da ocorrência dessas metástases, né? Então, para que a gente tenha a formação de uma metástase, a gente precisa o quê? De uma célula neoplásica, essa célula neoplásica, a gente tem aqui o carcinoma primário, o tumor primário. Então, a gente precisa que a célula neoplásica aqui, ela faça o quê? Que ela se desprenda, né? Ela tem a capacidade de se separar dessa neoplasia primária, invadir ali a matriz extracelular em volta ali dela, para que ela tenha acesso, então, a um vaso sanguíneo ou um vaso linfático, passar por esse vaso linfático, ou atravessar a parede desse vaso linfático ou desse vaso sanguíneo, e sobreviver a essa passagem e cair ali, né, ou na corrente sanguínea ou na linfa, e dessa forma acabar invadindo o tecido, né, em outros locais ali do corpo, ok? Mas para que isso aconteça, como que isso daí vai acontecer? Nós vamos ter para o quê? Primeiramente, a nossa célula neoplásica, vamos pegar aqui a minha célula neoplásica aqui, pintadinha de rosinha mais escuro. Primeiramente, essa célula neoplásica, ela precisa adquirir capacidade de se ligar aos componentes da matriz extracelular. Isso vai acontecer de que forma? Isso vai acontecer via moléculas de adesão que vão ligar essa célula cancerígena ali à matriz extracelular. Né? Então, aqui, ó, mostra exatamente isso, ó, esses mecanismos, né? Aqui, essas moléculas de adesão ligando a minha célula neoplásica, aqui, ó, aqui a minha matriz extracelular. Então, quando essa célula neoplásica se liga ali à matriz extracelular, essas células, o que elas vão fazer? Elas vão romper essa matriz extracelular. Elas vão se romper aqui, vão liberar enzimas, e elas liberam aqui enzimas que vão acabar destruindo aqui a matriz extracelular, são enzimas proteolíticas, degradam essa matriz aí extracelular, e com isso ela vai conseguir, então,
atravessar, né, aqui. Ela vai conseguir atravessar essa matriz extracelular, que está representada aqui por essa linha rosa, e penetrar aqui nos vasos sanguíneos. Então, ela vem e chega aqui nos vasos sanguíneos. Quando ela chega no vaso sanguíneo, ela vai fazer a mesma coisa no vaso sanguíneo. Ela vai se ligar aqui à parede do vaso sanguíneo, vai destruir a parede do vaso sanguíneo e vai entrar aqui dentro do vaso sanguíneo e a partir daí ela vai então cair na corrente sanguínea e vai então poder ser disseminada, tá? Então, uma vez que elas caem ali na corrente sanguínea, ou isso também pode acontecer num vaso linfático, aí ele cai na corrente linfática, ela vai então alcançar aí tecidos distantes e lá nesse tecido distante ela vai o quê? Vai começar a desenvolver então a metástase, tá? Então começa lá a desenvolver a metástase, que aí no caso vai depender, né, do estabelecimento aí no local de um suprimento de vaso, né? Vai precisar ter vaso sanguíneo no local, porque vai precisar suprir essas células em proliferação, esse tumor que está começando a se desenvolver, e também fatores de crescimento específicos que vão então promover a proliferação dessas células neoplásicas, tá? Então, no local, as próprias células cancerígenas, elas acabam liberando esses fatores que vão promover o quê? A angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos para nutrição, para o suporte dela ali, nutricional, e também ali fatores que vão permitir o crescimento aí desse tumor. Essa transformação das células normais em células cancerígenas, nós chamamos de carcinogênese. E envolve aí alguns mecanismos, né, que são mecanismos que nós chamamos de mecanismos genéticos e também moleculares. Essa carcinogênese aqui, resumidamente, ela é dividida em 3 etapas. Uma que eu chamo de iniciação, promoção e progressão. O que vai acontecer aqui nessa primeira etapa, que é a etapa de iniciação? Aqui nessa etapa, a gente vai ter o quê? A exposição dessa célula normal aqui, ó, a agentes carcinogênicos. Então, ela vai ser exposta a agentes carcinogênicos, que vai tornar, né, essa célula vulnerável e vai transformar em uma célula cancerígena. Por quê? Porque vai ocasionar mutações nessas células e por isso ela acaba ela se tornando aqui uma célula mutante, uma célula cancerígena. Esses agentes carcinogênicos são os mesmos agentes que eu falei, podem ser químicos, físicos ou biológicos, vão causar alterações que podem ser reversíveis aí no genoma da célula normal, mas que se persiste, acaba levando à formação e proliferação de várias células mutantes. Depois dessa fase de iniciação, nós vamos ter aqui a segunda etapa, que é a de promoção. Na promoção, o que vai acontecer? Essa fase de promoção é que vai viabilizar o crescimento de fato desse tumor, dessas células, tá? Então aí, aqui, esse crescimento aqui dessas células aqui vai acontecer, né? Por quê? Por estímulos, como fatores de crescimento e outros estímulos químicos que vão então acabar levando ao aumento mesmo, viabilizar o crescimento exponencial dessas células, tá? Se a gente tem um agente promotor de tudo isso, desse crescimento removido, até aqui ainda esse efeito é reversível. A gente consegue reverter essa formação de células cancerígenas. A partir daqui, a gente não tem mais, mesmo removendo o agente agressor, o agente que está levando a formação dessas células cancerígenas, a gente não tem mais como reverter a situação, tá? Que é a etapa aqui de progressão. Na etapa aqui de progressão, que é a última etapa aqui desse processo de carcinogênese, o que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui as células cancerígenas, né, adquirindo alterações fenotípicas, né, de células malignas. E aí a gente vai ter, né, aí vão ser promovidos, então, aquela invasão, né, do tecido adjacente, formação de metástase. Aqui a gente tem já essas células com tendência à proliferação autônoma, né, sem que haja um estímulo para que ela, de fato, se prolifere. E aí, claro, a gente já tem um cariótipo todo alterado dessas células mutantes que estão aí se proliferando. Tá? Então, é dessa forma que nós vamos ter aí essas células cancerígenas se formando no nosso organismo por esse processo que nós chamamos de carcinogênese.
E agora, de fato, falando da nossa aula prática, o desenvolvimento da nossa aula prática, nós vamos para a nossa primeira lâmina, que é a lâmina de carcinoma epidermoide. Então, essa é a nossa primeira lâmina que vai ser aqui analisada, que nós vamos fazer a observação. É um carcinoma, né? É um tumor que nós classificamos como um tumor maligno. Você também pode encontrar o nome desse carcinoma epidermoide como carcinoma espinocelular, tá? Então, ele é muito conhecido com esse nome de carcinoma espinocelular. Aqui, o que a gente vai ter é uma proliferação de células da camada espinhosa, lá da epiderme. E como ele é um tumor maligno, é um carcinoma extremamente invasivo, que é uma característica de tumores aí malignos. O que a gente vai observar nessa lâmina de carcinoma epidermoide? Nós vamos observar a presença de células com uma arquitetura desorganizada, que é característica de um tumor maligno, né? Células indiferenciadas, né? Com a arquitetura desorganizada, e a presença aqui de pérolas córneas, né? Então, aqui a gente vai observar a presença dessas pérolas córneas, aí mostrando, né, a alteração estrutural do tecido. Aqui, então, nós temos, né, que esse carcinoma epidermoide, ele acomete principalmente a pele, né? Então, aqui nós vamos começar a observar lá nas nossas lâminas, vamos lá abrir a nossa lâmina de carcinoma epidermoide. Então, aqui a gente tem já a nossa lâmina de carcinoma epidermoide. Então, aqui a gente consegue observar, né, a característica dessa estrutura. Se a gente olhar aqui a nossa lâmina, ó, aqui nós temos uma pele normal, ó, não tem nenhum tipo de alteração. Aqui a gente já começa a observar alguma coisa estranha, alterada aqui dessa pele, né? Então, se a gente for, ó, isso aqui tudo está alterado. Então, vamos pôr aqui em maior aumento para a gente conseguir observar aqui exatamente isso que eu falei. Ó, aqui nós temos a pele normal, aqui nós temos uma pele já totalmente alterada. Então, aqui o que a gente vai observar? Se a gente olhar aqui, ó, vou aumentar um pouquinho, a pele normal, o que a gente consegue observar aqui na pele normal? Essa camada mais externa aqui, ó, essa camada mais externa aqui é a epiderme. Então, aqui a gente tem a epiderme, essa camada mais externa. A epiderme ela é formada, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem, né, a epiderme aqui formada por um epitélio estratificado pavimentoso. No caso aqui, ó, vou aumentar mais ainda para a gente observar. É queratinizado, então esse rosa mais escuro externamente aqui que a gente vê, ó, isso aqui é queratina, ó. Então, aqui é o meu epitélio estratificado pavimentoso. E aqui, ó, esse rosa em volta aqui, ó, que a gente vê, isso aqui, ó, é queratina. Então, é um epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado. Pavimentoso por conta, né, da forma, do formato aqui da minha célula, aqui na minha epiderme. Vamos diminuir aqui um pouquinho só para a gente conseguir observar. Ó, logo abaixo aqui, ó, então aqui é a minha epiderme, logo abaixo aqui da minha epiderme eu vou ter toda essa estrutura aqui, que é a minha derme. Aqui a minha derme papilar, nessa região aqui a minha derme reticular. Aqui na derme reticular, o que eu posso encontrar aqui nessa derme reticular? Eu posso achar aqui nessa região glândula sudorípara ou sudorífera, glândula sebácea, folículo piloso, muitos vasos sanguíneos, porque aqui na epiderme a gente não tem vaso sanguíneo, né? A nutrição vem desses vasos sanguíneos aqui da derme, tá? Então a gente encontra uma grande quantidade de vaso sanguíneo aqui na derme da pele. E se a gente diminuir mais um pouquinho aqui, ó, vamos mais para essa região aqui que a gente tem uma pele intacta. Então aqui eu tenho a epiderme, a derme. Essa região aqui é uma região que nós chamamos de hipoderme, mas não faz parte da pele, tá? Não é parte da pele. A hipoderme está abaixo da derme, é uma região em que a gente tem bastante terminação nervosa, a gente tem um tecido adiposo bastante evidente nessa região, mas não faz parte da pele. Mas geralmente quando a gente fala de pele, a gente acaba falando aí da hipoderme. Voltando aqui, né, no local em que a gente estava olhando, ó, então, eu tenho a minha pele intacta, normal. Aqui eu tenho já uma pele alterada nessa região aqui, né? Então, aqui a gente já tem o quê? Se a gente for observar, ó,
Vamos observar aqui. Aqui a gente vai ter o quê? Uma invasão, né, das células epiteliais aqui para o tecido conjuntivo, ó, vê que está muito mais ampla aqui essa camada do epitélio, então ele começa a avançar aqui, ó, olha aqui, a característica desse tecido aqui, ó, formando esses cordões, ó, tá vendo? Vamos aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Olha aqui como formam cordões que vão adentrando aqui o tecido conjuntivo. Olha aqui, esses cordões que vão se formando aqui nessa região alterada. Então, a gente tem uma invasão aí das células epiteliais no tecido conjuntivo. Vão se arranjando aí como se fossem cordões, como se fossem ilhas. Isso já mostra, né, a alteração aí desse tecido pela neoplasia, a presença dessa neoplasia. O que mais que a gente vai observar aqui? A gente observa, ó, que a gente tem um excesso aqui, ó, de queratina nessa região, nessa epiderme aqui. Olha que excesso de queratina, o tamanho da camada de queratina que a gente tem aqui, tá? E se a gente for correr a nossa lâmina, olhar aqui, né, mais para dentro, olha o meu tecido conjuntivo todo alterado. Isso aqui era para estar dessa forma aqui, ó. Tecido conjuntivo, fibra colágena principalmente, vasos sanguíneos, etc. Olha como está esse tecido conjuntivo. Se a gente aumentar aqui, ó, olha aqui, o meu epitélio, ó, olha minhas células aqui, epiteliais aqui. O meu epitélio, ele invadiu aqui o meu tecido conjuntivo. Olha aqui, formando como os cordões mesmo aqui, ó, de tecido epitelial, né? Essa invasão de células epiteliais aí no tecido conjuntivo. Se a gente aumentar aqui, ó, e observar essas células, olha aqui essa célula. Essas células são células que apresentam pleomorfismo. Elas têm alteração. Se a gente for comparar lá com a célula normal, lá do epitélio da epiderme normal, olha isso aqui, essa célula, ela é muito maior, ela tem uma alteração de forma, ela tem alteração de tamanho, olha aqui, 3 núcleos aqui dentro dessa célula, né? Então, elas são células atípicas, os núcleos são hipercromáticos, então, se a gente olhar, ó, é muito escuro o núcleo das células, então, são células completamente alteradas, são células com que a gente chama de pleomorfismo, então, o aspecto delas lembra da camada espinhosa, tá? Por isso que por isso que vem o nome do carcinoma. Mas são células completamente alteradas aqui que nós temos nessa região, nesse tecido epitelial que vai invadindo o tecido conjuntivo, mas é um tecido epitelial com células que apresentam pleomorfismo, com células totalmente alteradas. Se a gente diminuir aqui um pouquinho, a gente vai observar, ó, a presença dessas estruturas aqui. Aqui nós temos uma, aqui nós temos outra, aqui nós temos aqui outra, ó. Essas estruturas aqui, ó, nós chamamos de pérolas córneas. Nessa região, a gente tem o quê? Aumento de queratinização. Então, isso é o quê? Alteração de função. A gente não tem queratina no tecido conjuntivo, né? É característico de tecido epitelial, de revestimento, né? Então, aqui, ó, a gente tem o quê? Um aumento da deposição, da produção e deposição de queratina. Então, formando o que a gente chama aqui, ó, de pérolas córneas. É uma alteração, né, aí estrutural. Então, aqui a gente vai ter o que a gente consegue observar de importante nesse carcinoma epidermoide? A presença das pérolas córneas, que é um aumento da queratinização, então é um excesso de queratinização que está acontecendo aqui, que teoricamente teria que ser tecido conjuntivo. A gente tem, né, aqui também a presença, né, de células atípicas. Então, são células que apresentam citoplasma aumentado, tanto que a gente vê, né, aqui, ó, enorme, como se fosse um branco vazio aqui na célula. Então, citoplasma, a relação núcleo-citoplasma está alterada, o núcleo é hipercromático, então são células bastante atípicas, com pleomorfismo, né, tem alteração aí de forma e tamanho. Se a gente aumentar mais ainda, a gente vai observar as mitoses atípicas presentes nessas células, e a gente consegue também observar, se a gente for olhar aqui, vamos diminuir aqui um pouquinho, a gente correr aqui, ó, aqui outra pérola córnea aqui, né? Olha aqui, olha isso aqui, o tamanho dessa pérola córnea que nós temos aqui. Se a gente for correr, ó, e observar, olha aqui nessa região aqui, vamos aumentar aqui. Isso aqui, ó, é infiltrado inflamatório.
né? Então, lembra que eu comentei que muitas vezes as neoplasias, elas podem, né, as células neoplásicas liberam substâncias que podem induzir, né, uma resposta inflamatória no local? É exatamente isso que a gente consegue observar aqui, ó. Aqui, nessa região aqui, ó, se a gente correr a lâmina, a gente vai encontrar em outros locais a presença de infiltrado inflamatório. Tá? Ali está bem típico, bem bonito mesmo, mostrando exatamente essa questão. Tá? Ó, uma pérola córnea aqui. E uma outra característica que a gente for correr, aqui outra pérola córnea bem bonita, que a gente for observar aqui, deixa eu diminuir aqui para a gente ir olhando, é que nós temos também aqui nesse tecido, se a gente for correr aqui, ó, a queratinização aqui em excesso, né? Vamos diminuir aqui para eu conseguir observar. Melhor aqui, deixa eu aumentar aqui. Nós vamos observar a formação de novos vasos sanguíneos. Então, aqui nós temos um vaso. Aqui provavelmente era um vaso. Aqui, ó, vaso sanguíneo, ó, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. Então, a gente ó, vaso sanguíneo aqui, ó, a gente consegue até observar células sanguíneas dentro, vaso sanguíneo. Então, a gente começa a ter, a gente tem também o quê? A presença de muitos vasos sanguíneos, que é uma característica, né, ali de um tumor maligno, a presença de formação de novos vasos sanguíneos, angiogênese e proliferação fibroblástica, porque a gente tem deposição de fibra colágena aqui, ó. Se a gente olhar, olha aqui, ó, a gente tem deposição, olha aqui, de fibra colágena aqui. A gente tem, ó, olha aqui, deposição de fibra colágena. Então, proliferação fibroblástica aqui também acontecendo nessa estrutura. Então, essas são as características principais que a gente precisa observar aqui nesse tipo de neoplasia, que é o carcinoma epidermoide, que é um tipo de tumor que nós temos, né, que pode ser classificado como um tumor maligno, ok? Então, aqui a gente então observou as características desse tumor maligno. Voltando lá para os nossos slides, nossa próxima lâmina que vai ser observada é a lâmina de lipoma. O lipoma é uma neoplasia benigna, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos observar as características de uma neoplasia benigna. O que a gente vai identificar aqui no lipoma? O aspecto, né, do tecido adiposo maduro no local dessa neoplasia e a presença de células hiperplásicas. E sempre lembrando que depois da observação da imagem, a gente precisa aí fazer o esquema dessa imagem, né? Lembrando que esse esquema, ele precisa ter uma legenda para que você possa depois fazer a identificação dessas estruturas que vão ser observadas. Então, voltando lá para o nosso laminário, nós vamos então agora observar a nossa lâmina de lipoma. Então, aqui a gente está em menor aumento e nós vamos então observar as características desse tumor benigno, né? Que ocorre aí, no qual a gente tem o quê? Um acúmulo de adipócitos, né? Então, a gente tem uma proliferação exacerbada de adipócitos. O que são os adipócitos? São as células do nosso tecido adiposo. Então, vamos observar aqui. Vocês vão observar, ó, que é bem nessa região aqui, ó, bem nessa região aqui, ó, clarinha, que a gente quase não enxerga, exatamente aqui nós vamos ter o nosso lipoma. Olha que a gente praticamente não enxerga, né, aqui a divisão entre as células. Então, lembrando que aqui o que a gente vai ter? O tumor benigno, uma das características é que as células aqui, elas são células bem diferenciadas. Elas são bem semelhantes às células que deu origem a elas. Diferente lá do tumor maligno, que nas células são indiferenciadas e são muito diferentes daquela célula que originou. Geralmente elas lembram o quê? Célula embrionária, né? Aqui no tumor benigno, não. A minha célula, ela vai ser bem semelhante à célula que deu origem a ela. Então, aqui, ó, nós vamos ter o quê? Vou diminuir um pouquinho para que a gente consiga observar. Essa região aqui, ó, nós temos aqui as células, os adipócitos. Então, deixa eu diminuir aqui para a gente observar toda essa região aqui, ó. Nós temos os adipócitos. Então, vamos aumentar aqui para a gente observar a característica deles. Então, se a gente olhar aqui, ó, nós temos aqui um adipócito, aqui nós temos outro adipócito, aqui nós temos outro adipócito,
aqui nós temos outro, ó. Então, cada um desses aqui, uma dessas estruturas, é uma célula, é um adipócito. Então, vamos olhar aqui, esta daqui, um adipócito. Quais são as características aqui que nós vamos observar? Aqui no lipoma, como é uma neoplasia benigna, desculpa, as células vão ter a mesma característica estrutural de um adipócito normal, então de um adipócito maduro. No nosso caso aqui, se a gente observar, ó, a gente só consegue ver o quê? Um branco, a gente vê o quê? Uma linha delimitando aqui a célula, né? E dentro um espaço vazio. Por que que a gente vê espaço vazio? Porque nesse local onde tem o espaço vazio, antes era preenchido por gordura, por lipídio. Quando faz o processamento histológico, os solventes orgânicos removem essa gordura e aí fica esse espaço que parece aqui, ó, que está vazio, tá? Mas antes o que a gente tinha aqui era gordura. E aí, aqui o que a gente vê é uma única, né, gotícula de gordura que estava aqui nesse citoplasma. Então, esse tipo de tecido é tecido adiposo unilocular, tá? Tecido adiposo branco ou unilocular. E aqui, né, a gente vai ter o quê? Uma outra característica que a gente tem o quê? O deslocamento do núcleo para a periferia, tá? Então, se a gente olhar aqui neste outro adipócito, núcleo deslocado aqui para a periferia, tá? A gotícula de gordura empurra o núcleo para a periferia. Então, é uma característica que a gente vai observar aqui. Então, aqui a gente tem o quê? Um tumor benigno. Aqui é para a gente observar que nós temos as células com as características idênticas de células normais que originaram aqui, no caso os adipócitos, mas o que a gente tem aqui é uma proliferação exacerbada desse tipo celular. Né? Então, a gente tem uma proliferação exacerbada, mas com células com características bem diferenciadas. Aqui a gente não consegue observar bem, mas nós temos uma cápsula aqui, ó, uma cápsula, tá? Se a gente for observar, ó, que vai aqui, ó, delimitar esse tumor. Tá? Claro que pelo processamento histológico acaba rompendo um pouco essa cápsula, mas nós temos uma cápsula aqui que envolve esse tumor benigno, que é uma característica do tumor benigno ser circunscrito, delimitado pela presença de uma cápsula fibrosa. Então, aqui no lipoma são essas características que a gente tem que observar. A presença dos adipócitos maduros, mostrando aí que as células no tumor benigno são bem diferenciadas, bem semelhantes às células, né, que nós temos, que deu origem a elas, né? Mas que aqui o que a gente tem é uma proliferação exacerbada dessas células, que esse tumor ele é delimitado, né, na grande maioria das vezes, por uma cápsula fibrosa, tá? Delimitando, então, esse tumor. Então, essas são as principais características que nós precisamos observar aqui no lipoma. E qual é, então, a nossa próxima lâmina a ser aqui observada? A nossa próxima lâmina a ser observada é a lâmina de papiloma. O papiloma também é um tumor que nós chamamos, né, nós classificamos como um tumor benigno, é uma neoplasia benigna. Esse papiloma ele é caracterizado por projeções epiteliais em forma de papilas, por isso o nome papiloma, né? Ou parece ali umas cristas, né? Umas papilas, ou lembra, né, ali o formato de uma couve-flor. E é exatamente uma das características que nós vamos observar lá na nossa lâmina de papiloma. O que que a gente vai identificar na lâmina do papiloma? Esse crescimento epitelial, essas projeções epiteliais aí em forma de crista ou couve-flor, as regiões fibrovasculares centrais que nós vamos ter ali, a presença de fibras colágenas na estrutura dessa neoplasia e também a presença de grande quantidade aí de queratina, tá? Então essas são as características que nós vamos observar aí na lâmina de papiloma. E lembrando que precisa, né, depois que fizer essa observação das imagens, precisa desenhar o que está sendo observado. Voltando lá no nosso atlas, né, no nosso laminário digital, vamos lá para a nossa lâmina de papiloma. Olha aqui, no menor aumento a gente já consegue observar bem a presença dessas cristas, né? A presença dessas projeções epiteliais aí em formato de crista, que lembra, né, em alguns momentos couve-flor mesmo. Ó, isso aqui, é exatamente isso aqui, ó. Ó, essas projeções aqui, isso aqui é uma projeção. Olha aqui outra projeção, ó. Olha aqui, outra projeção. Olha aqui, né? Então, essas projeções epiteliais aqui são bem características
do papiloma. Então, aqui em menor aumento, a gente observa essas projeções aqui epiteliais, né, bem bonito aqui, bem formado, olha aqui, né, essas projeções epiteliais, lembra aí um aspecto de couve-flor, né, aí, e esse crescimento, essa projeção epitelial, ela vai acontecer daqui de dentro para fora, tá? De dentro para fora. Então, aqui, esse crescimento, essas projeções, elas vão crescer aqui de dentro para fora da lesão. A gente também vai observar aqui, a gente não consegue observar ainda, porque está em menor aumento, mas a gente tem também áreas aí, né, de hiperqueratinização do epitélio. Então, se a gente aumentar aqui, ó, a gente tem áreas aqui, ó, de hiperqueratinização do epitélio. Olha essas projeções aqui epiteliais, olha só. Vamos olhar, vamos observar isso aqui. Olha só aqui essas projeções formadas aqui a partir do epitélio. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Né? Então, nós temos aqui toda essa estrutura aqui das projeções epiteliais, ó, formando aqui, né? Se a gente for olhar aqui, essa região dessa proliferação aqui, dessa proliferação epitelial, a gente vai encontrar aqui áreas de hipergranulose, né? Então, a gente tem área... Por que é a área de hipergranulose? É a camada granular que cresce de forma exacerbada aqui. Tá? Então, a camada granular cresce aqui, ó, de forma exacerbada, e isso, né, acaba lembrando aqui, acaba levando a essa classificação de hipergranulose. Então, se a gente olhar aqui, vamos diminuir um pouquinho para a gente observar. Ó, vamos olhar aqui toda essa estrutura, ó. Se a gente olhar aqui a estrutura, vamos aumentar aqui para a gente ver, ó. O que nós vamos observar? A presença lá, né, da gente viu a queratina no epitélio. Se a gente correr aqui, ó, a nossa lâmina, vaso sanguíneo, tá? Aqui a gente tem vaso sanguíneo. Vamos correr aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui uma área de hiperqueratinização bem bonita para a gente observar. A gente vai ter aqui olha aqui, acho que aqui fica melhor para a gente observar. Ó. Hiperqueratinização, ó. Áreas de hiperqueratinização, que é bem característico aqui dessas projeções, ó. Então, são áreas em que a gente tem uma maior, o quê? Acúmulo aí de queratina. Essa, que é hiperqueratose, a gente chama de hiperqueratose ou hiperceratose. Nas neoplasias benignas, o que a gente observa? Que a gente tem essa proliferação de células, a gente tem essa proliferação, né, das células aqui do epitélio, elas se proliferam de forma exacerbada, mas são células que não são tão atípicas. Aqui a gente ainda tem um certo grau de atipia nessas células aqui. Mas não são células tão atípicas que nós temos, né? A gente consegue observar que elas são, né? O núcleo delas é mais corado, é hipercromático, nós vemos algumas atipias, mas em grande parte essas células elas são relativamente bem diferenciadas. E a característica aqui é a formação. O que marca aqui o papiloma é o quê? A formação dessas projeções epiteliais, a hiperqueratinização que pode ser observada, a presença de células, né, aqui, essas células que se proliferam aqui, a presença de alterações atípicas nelas, né, não é tanto, mas tem muito diferente do que a gente vê no maligno, que é intenso, mas aqui a gente observa, ó, o núcleo hipercromático, né, então células aqui com ligeira atipia. Então, o que marca aqui, o que a gente tem que observar, exatamente essa questão aí da presença da hiperqueratinização ou hiperceratinização, dependendo do livro, vocês vão encontrar com essa nomenclatura, essas cristas epiteliais, essas projeções epiteliais, a presença de grande quantidade de queratina pela hiperqueratinização que a gente vê. Olha isso aqui, né? Isso aqui é hiperqueratinização, olha aqui dá para ver bem bonito mesmo aqui, ó, hiperqueratinização, né? Que a gente consegue observar. Nós vemos também muita fibra colágena, tá? Então, se a gente abrir aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, aumentar. Aqui, fibra colágena, tudo isso aqui é fibra colágena, ó,
Tá? Então, a gente vê aqui uma grande quantidade de queratina, presença aí de fibras colágenas, né, mostrando aí essa proliferação desse papiloma, que é considerado aqui, né, um carcinoma ou uma neoplasia, do tipo benigno. Então, essas são as características que precisam ser observadas aqui na nossa lâmina de papiloma, né? Depois que a gente viu, então, para finalizar, então, aqui a nossa aula, voltando aqui, saindo do nosso laminário aqui, voltando, então, para nossas características histológicas, o que é importante que a gente observe, que a gente faça, né, aqui de relação com as características que nós observamos. Nós vimos lâmina de tumor maligno, lâmina de tumor benigno. O que nós vimos lá na lâmina da neoplasia maligna? Nós vimos que a célula, o quê? Que o tumor, ele é o quê? Ele é mais invasivo, ele não é um tumor que é mais circunscrito, as células são extremamente indiferenciadas, né? Então são células bastante atípicas, núcleo hipercromático. Se a gente aumentar, a gente consegue ver que a gente tem mitoses atípicas, a gente tem pleomorfismo, tem alteração ali de formato e também de tamanho, né, daquela relação formato-tamanho. Então, nós conseguimos observar que a gente tem o quê? Uma proliferação exacerbada, né, descontrolada ali de células, mas que essas células são bastante atípicas, bem diferenciadas. É uma lesão que não é circunscrita, né? E no caso da nossa lesão, que era uma lesão de pele, a gente conseguiu observar o quê? Que nós tínhamos a presença ali de áreas de acúmulo excessivo de queratina, né? Aquelas áreas ali, formação de pérolas córneas, que vão, então, tornando essa estrutura, né? Essa neoplasia ali com as suas características de malignização. A neoplasia benigna já é uma neoplasia o quê? Que tem uma característica com células mais bem diferenciadas. Claro que a gente também acha células atípicas ali, mas são células mais diferenciadas, né? Nós temos, geralmente são ali tumores que são circunscritos, presença de cápsula fibrosa envolvendo, né? Às vezes a gente não consegue ver na nossa lâmina, por quê? Porque na hora de fazer a histologia, o processamento histológico acaba rompendo e remove, né? Mas geralmente elas são circunscritas por uma cápsula fibrosa, as células são mais diferenciadas, a gente tem também proliferação celular descontrolada, mas com células mais bem diferenciadas, né? Então, acaba aí diferenciando um tipo, né, uma característica histológica da neoplasia maligna, da neoplasia benigna. Então, essas são as características que precisavam ser observadas nas nossas lâminas com relação Pessoal, essa foi a nossa última aula, né, sobre o sistema imune, foi a neoplasia, nossa quarta aula prática, né? Aí, semana que vem, a gente vai iniciar sistema endócrino renal, né? Aí eu queria pedir para quem está me devendo os relatórios, para poder me enviar até esse final de semana, porque semana que vem a gente já inicia a próxima matéria. E para não esquecerem de fazer os desenhos, para a gente poder eu colocar afixar lá no Place. Como